Deixa eu pegar carona, então, nesse comentário feito pelo Piperno para a gente já trazer o nosso próximo assunto, que tem tudo a ver com isso, que faz parte dessas negociações aí, especialmente entre esses dois personagens, Arthur Lira e Lula, sobre a reforma ministerial. Olha só essa informação. O presidente Lula tem reclamado a aliados sobre a estratégia dos líderes do Centrão que andam pressionando para efetivar a reforma ministerial que deve colocar o PP e os republicanos no primeiro escalão do governo. Em conversas com pessoas próximas, o presidente afirmou que as negociações vão acontecer e não deveriam se misturar com sinalizações em tom de ameaça e barganha. Porém, ainda não há uma previsão de reunião entre Lula e os partidos. Alan, e para esses partidos parece não haver nenhum constrangimento, né? Embora eles se identifiquem ou tenham usado durante as eleições personagens ali do campo bolsonarista, tenham conseguido fazer crescer bastante suas bancadas no Congresso Nacional, agora parece que apostam naquela memória curta do brasileiro. Será que vai dar certo nesse caso? Isso é uma discussão que eu tenho bastante com o Piperno, que eu falo que esses partidos não são de direita nem de esquerda, eles jogam onde está ganhando, eles são fisiológicos. E agora o governo é o PT, então vamos mais para a esquerda. Então, é claro, né, chantageando, fazendo toda essa barganha e a gente acaba pagando este preço. Brown, a gente tem um arcabouço fiscal completamente parado. A LDO era para ter sido votada no Congresso Nacional no dia 17 de julho. O Congresso nem poderia, pela regra do jogo, entrar em recesso sem aprovar a LDO. A gente não tem LDO. Se a gente não tem LDO, a gente não tem orçamento. Só que para ter LDO para o ano que vem, que é a lei que baliza o orçamento, a LOA efetivamente, precisa do arcabouço fiscal. E a gente não tem nem arcabouço fiscal ainda, num país que tem graves problemas fiscais. Então, é muito ruim o Centrão utilizar da agenda fiscal que é prioritária do país para fazer esse toma lá da cá, esse jogo político com o governo. Agora, diga-se de passagem, na PEC de transição, o governo aceitou entrar nesse jogo também. E só um complemento, uma outra informação, integrantes do Centrão reconheceram nos bastidores que o objetivo é forçar Lula a acelerar as conversas com os partidos. Os deputados André Fufuca e Silvio Costa Filho já foram confirmados como futuros ministros. Ainda não tem uma definição de quais pastas eles assumirão, mas já são nomes dados como certos na esplanada dos ministérios. E para você, Segré, isso faz parte do jogo, uma movimentação natural, esse tipo de pressão do Congresso Nacional sobre o presidente da República ou não? É uma exploração indevida? O que é que você acha? Vou trazer um pouco de história com uma analogia. A história, antes do presidencialismo, em muitos países da América Latina, existia uma forma de governar que se chamava o triunvirato. Eram 3 pessoas que tinham poderes que distribuíam esses poderes para poder governar. Hoje o Brasil voltou no triunvirato, porque você tem um presidente, tem o presidente da Câmara, Lira, que tem um poder fantástico para determinar o que faz um, o que faz o outro, e tem o Supremo Tribunal Federal. Entre os 3 estão determinados porque, por exemplo, uma questão legislativa, como seria o aborto, a despenalização do uso de drogas, está sendo conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. E não é um argumento que deveria ser aí. E aí vem, eu comentei sobre o filme Oppenheimer. Você sabe que aí eles mencionam um dado muito interessante, que diz, se você colocar 2 escorpiões num frasco, eles não vão se agredir, porque sabem que mesmo tendo o poder de um matar o outro, o risco de um morrer no momento do ataque é muito grande. E aí você compartilhar, e isso não quer tratar de escorpião nenhum dos poderes, estou fazendo analogia, é trazer um exemplo com outro. E aí, nesse objetivo, você vê por que eles não se agridem e não conflitem entre eles. Porque sabem que o risco de um perder poder sobre o outro é muito grande. Então, tem que conviver. Mas o Brasil é presidencialista, não é triunvirato. Agora, Piperno, eu falei aqui sobre esse constrangimento que parece não haver entre esses partidos que têm políticos bolsonaristas, mas que agora vão fazer parte do governo Lula. E do outro lado, hein? E para o presidente Lula, fica algum tipo de mal-estar, desconforto com os aliados mais próximos, com petistas, com aqueles que sempre estiveram com ele, que agora vem o governo, o espaço diminuindo, né? O governo indo para as mãos do Centrão, ou o Centrão se apoderando de cada vez mais espaço. Fica uma situação delicada também para o presidente perante os aliados dele, Piperno? Ô, Brown, aqui no Brasil tem uma coisa interessante, né? Porque às vezes você pega uma pizza, divide em mais pedaços, mas curiosamente
embora a divisão contemple mais bocas, milagrosamente, por um milagre da matemática, todo mundo acaba, de alguma forma, preservando o seu pedaço. Como é que isso acontece? Você coloca mais fermento na pizza. Então, eu ainda não estou muito convencido de que alguém, de fato, vá perder espaço nessa reforma. O caminho que eu acho mais provável é o governo criar mais 1, 2 cargos, aí, mais 1, 2 ministérios, não tira de ninguém e vai lá dar um pedacinho a mais lá para os republicanos, vai lá dar um pedacinho para o PP. Não tira de ninguém não, Segré? Não, então agrega 44, dá para o PL também e resolvemos todo. Estamos aqui até o ano 2030. Você sabe que nesse fermento, eu e o Piperno, a gente tem uma aposta, Brau. É que eu apostei que a Ana Moser perde o Ministério do Esporte para acomodar alguém do PP ou do Republicanos. Piperno não. Nessa reforma de agora, vamos ver. Vamos esperar. Se ela sair, eu ganho a aposta. Piperno paga uma pizza para a bancada inteira. Opa, vou me incluir já. Tô me incluindo aí já. Sem fermento, por favor. Se eu perder, aí eu pago. Isso aí. Certo, Piperno? É isso. O Ciro Nogueira, ele dá uma explicação ao contrário nessa entrevista de hoje, mas ele tem alguma razão. Ele fala assim, porque reforma ministerial não pode ser feita assim, porque agora estão apontando quem vai ser o contemplado, mas não se sabe qual vai ser o cargo. Então não é o cargo que está em jogo, é exatamente arrumar uma vaga para aquele determinado contemplado. Mas e essa exploração dos ministérios para essa acomodação política, Piperno, ela faz parte do jogo ou há um desvio aí de finalidade? Esses ministérios não deveriam estar sendo colocados a serviço das políticas públicas e não usados para colocar ali parlamentares para aumentar a base de apoio no Congresso? Você pode, inclusive, argumentar que você está sacrificando algum naco para a máquina de fato funcionar. E eu acho que tem um jogo aí, Brown, que é uma disputa nesses órgãos de segundo escalão ligados ao governo, porque tem muita grana aí. Então, a gente fala muito de ministro, mas o que interessa muitas vezes são os assessores, secretários executivos, né? Então, Funasa, Embratur, Codevasf, aí rola muito dinheiro. Então, talvez não ter uma reforma ministerial, mas acomodar aliados, enfim, dentro desses órgãos aí de segundo escalão que tem muito dinheiro. Mas, Vitor, uma observação, se me permite. Pois não? Há 3 conceitos que a política claramente não tem, que são valores, moral e ética. Valores são questões subjetivas, individuais, em que eu digo o que para mim é correto e outro pode supor que é errado, mas são não discutíveis, porque são individuais. Por isso o ladrão rouba e ele pensa que está certo. As questões morais são questões que socialmente são aceitas, mas que talvez inclusive contrapõem a lei. Por exemplo, testemunhas de Jeová que não têm transfusão de sangue. A lei determina isso, mas moralmente preferem preservar. E tem outras questões que são éticas e que não tem discussão social, não tem discussão legal. Está errado ou está correto? O político não entende muito dessa diferença, porque como alguém que é votado para ser oposição, de repente, através de um cargo, recursos, deixa de ser oposição e passa a ser da base aliada. É impossível entender do ponto de vista ético. Então, deveríamos incluir aí no cartaz do bom político algumas aulas de ética para não falhar para aquele que depositou a confiança através do voto.